Oi, gente, tudo bem? E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Bem, eu tô aqui fazendo esse vídeo para contar para vocês o que se passou comigo, né? O motivo porque eu postei esses vídeos no meu canal, estando em ambiente hospitalar. Então, eu achei que eu deveria fazer um pequeno vídeo para contar para vocês, né? Primeiramente, no começo do mês de fevereiro, eu vinha sentindo muitas dores, muitos desconfortos, né, abdominais, gastrointestinais. Então, já estava me preparando para passar por uma cirurgia por conta de pedras na vesícula. Já tinha até falado para o meu esposo, né, que quando chegasse as férias dele, eu queria operar. Mas no dia 5 do mês de fevereiro, eu acordei com dores no peito, um certo cansaço e dor no corpo. E estava com medo de ser alguma virose ou dengue. Então eu pedi para minha mãe me acompanhar até o hospital, enquanto meu esposo ia ficar em casa com a nossa filha. Então a minha mãe foi comigo. Chegando lá no hospital, eu fui avaliada por conta das dores e do cansaço. Eu fiz logo um eletrocardiograma e graças a Deus não deu nada. Fiz alguns exames de sangue e também deu alterações bem pequenas que não provasse nenhuma gravidade. Fiz também o teste da Covid, HN1 e dengue. E graças a Deus todos deram negativo. Então o médico cogitou, né, que as dores que eu estava sentindo, até porque eu também estava sentindo dores nas costas, podia ser pedra nos rins. Mas eu disse assim, doutor, eu tenho pedra na vesícula. Ele disse, não, então tá certo, eu vou te passar aqui alguns exames de sangue e um de imagem. Mas eu disse, doutor, não vou ter tempo de fazer esse exame agora, porque eu moro longe, eu moro distante, eu tenho uma filha pequena em casa, né? Então ele disse, deixa para amanhã. Mas antes agenda, eu fui agendar. Chegando lá, seria uma tomografia, mas com contraste. Então eu não agendei, porque eu estava amamentando e eu não podia fazer uso do contraste. Tudo bem, eu fui para casa, chegamos em casa já umas 6 horinhas da tarde. Quando foi à noite eu senti febre, uma febre bem baixinha, senti calafrio. Quando acordei eu continuava com essa mesma febre, né? Passei a metade do dia sentindo febre e comecei a sentir cólicas, né? Cólicas abdominais bem fortes, como eu nunca tinha sentido, né? Eu chegava a me torcer de dor, muito fortes mesmo. Então, eu convidei minha mãe para ir comigo no hospital novamente. E por conta da situação que eu estava passando, meu esposo pediu para que a mãe dele viesse passar uns dias conosco, né, para me ajudar nesse momento que eu não estava bem. Então a gente saiu daqui, eu, a minha mãe, o meu esposo e a nenê. Passamos pela casa da minha sogra, pegamos ela. Chegando lá no hospital, a nenê estava dormindo. Eu dei a neném para ela e eles vieram para casa e eu fiquei no hospital com a minha mãe para averiguar o que estava se passando. Quando eu contei os sintomas que eu estava sentindo, né, a médica disse que estava aparecendo sintomas de um quadro de intoxicação alimentar. Mas eu frisei para ela que eu tinha pedras na vesícula. Então ela perguntou assim: então tu quer fazer uma ultrassom? Eu digo, eu quero. Ela, tudo bem. Passou o ultrassom. Eu fui para a enfermaria, tomar algumas medicações para dor e esperar o resultado da ultrassom. Quando saiu o resultado da ultrassom, uma outra médica já me chamou para uma sala de reavaliação e me falou que eu estava com a vesícula bem inflamada
e que o melhor a se fazer era operar, porque por mais que as dores estivessem aliviadas, daqui depois de 2 a 3 dias eu estaria sentindo novamente as dores. Então o que que acontece? A minha mãe já estava lá comigo como acompanhante, a minha sogra já estava na minha casa para ajudar o meu esposo a cuidar da neném. Eu achei que fosse a melhor coisa que eu poderia fazer, né? Me internar logo e operar para acabar logo com a situação. Então já fiquei internada, eu iria operar no outro dia, às 11 da manhã, logo pela manhã cedo a enfermeira levou um sabonete para mim e uma bata e disse, olha, às 9 horas, que são 2 horas antes da hora da tua cirurgia, toma um banho, veste essa bata aqui e fica esperando por nós. Tudo bem, foi o que eu fiz, né? Certinho. Ela disse que eu já não podia mais beber água, eu já estava em jejum já desde a noite e não podia mais beber água. E eu fiquei esperando. Então, deu às 9 horas, 10, 11, meio-dia. E aí, quando foi meio-dia e pouco, é que foram me buscar, né? Sendo que a minha cirurgia era para ter acontecido às 11 da manhã, mas tudo bem. Chegando lá, a minha cirurgia estava agendada para as 13 horas da tarde, mas o médico não estava na casa. E eu fiquei esperando por ele e ele chegou já quase às 18 horas, né? A minha mãe chegou até a ligar, ligou para a sala lá de pré-operatório, tinha bastante gente na espera para fazer cirurgia com outros médicos e com o mesmo médico que também ia me operar. E quando minha mãe foi lá me ver, questão de que ela entrou na sala, conversou um pouquinho comigo, né? Me chamaram para ir para a sala de cirurgia. Eu cheguei na sala de cirurgia super nervosa, chorando, né? Pensando na minha filha. E o anestesista até disse assim, o que foi? Eu disse assim, não, porque eu tô pensando na minha filha. Ele fica tranquilo, vai dar tudo certo. Pronto, eu apaguei. Quando eu acordei, já fui na sala de pós-operatório, com a enfermeira me medicando para dor, que ela perguntou se eu estava sentindo dor, e eu disse que estava, então ela me medicou 2 vezes. Quando a dor aliviou, me levou para o quarto, né? Aí chegando lá no quarto, eu já cheguei já quase 1 hora da madrugada. No outro dia pela manhã, umas 10 horas, o médico foi me ver, falou que não ia me dar alta naquele mesmo dia, que preferia deixar para o outro dia. Então eu fiquei ainda lá no hospital após a cirurgia. No outro dia, já com quase 48 horas, ele me deu alta, me liberou para ir para casa e eu vim para casa. Só que chegando em casa, algumas horas depois, eu comecei a sentir a batata da minha perna doer, né? De um lado muito forte, como se eu tivesse com o músculo da perna machucado. E sempre com os tornozelos inchados. Os 2 tornozelos estavam inchados, né? Mas a dor era de um lado. Eu conversei com uma amiga minha que é técnica em enfermagem. Ela disse assim, Ana, volta lá no hospital para eles te reavaliar, porque isso tá parecendo ser trombose. Então, o meu esposo, ao chegar do trabalho, já à noite, fomos lá nós dois, a neném ficou com as 2 avós, e a gente foi, aí chegou lá, um clínico geral me avaliou, passou uma ultrassom com doping, não acusou nada na ultrassom, ele disse que era mais por questão do pós-operatório, da má circulação, do excesso de peso, né, e me liberou. Então, alguns dias depois, a dor foi aliviando, o inchaço foi diminuindo e eu comecei a sentir uma dor no epigastro, na altura do estômago. Passei uma noite muito ruim, tomei 2 remédios para dor que não aliviou, não adiantou de nada. Aí no outro dia eu contei para minha mãe a situação, a minha mãe pegou e disse, então bora lá no médico,
bora voltar no hospital cedo, porque pode ser que quando chegar à noite você tenha a mesma dor de novo. Então a gente chamou um Uber, né, e foi nós duas. Chegando lá, eu pedi para ser avaliada por um médico cirurgião, pois eu estava com 10 dias de operada. Me levaram para uma salinha e me deixaram lá à espera do médico. Chegando lá, o médico me avaliou, apertou na altura do meu estômago, doía bastante, apertou bem no local onde ficava a vesícula e a dor era bem fraquinha em comparação à dor do estômago. Aí ele passou alguns exames de sangue e uma tomografia, né, da região do abdômen. Na tomografia, acusou que estava tudo bem, né? Eu fui chamada para a sala de reavaliação e o médico disse, ó, tua tomografia tá ok, tua cirurgia tá normal, tu tá com apenas uma pequena secreção próximo ao corte do umbigo, mas isso não é nada demais, é só tomar um antibiótico e pronto. Mas deu uma alteração no teu exame de sangue que você vai precisar fazer uma nova tomografia e agora com contraste. Você vai fazer uma angiotomografia que é da região do tórax. Então eu fui fazer nessa tomografia. Ele disse, ó, é só para eliminar a hipótese de uma tromboembolia, para você poder ser liberada aí para casa. E eu fui fazer, né, com esse pensamento de que depois do resultado eu ia voltar para minha casa. Mas infelizmente, após a tomografia, né, constatou que eu estava com uma tromboembolia pulmonar, né, que tinha alguns trombos obstruindo algumas veias do meu pulmão do lado esquerdo. Então, a partir daquele momento, eu já comecei a tomar o anticoagulante injetável na barriga, né, e fiquei internada. Ao subir para a internação, um médico pneumologista me avaliou e disse, ó, por questão de segurança, né, você vai para a UTI cardiológica. Lá é bem mais seguro para você, você vai ficar em observação lá. E eu fui, né, já à noite, de madrugada. No outro dia de manhã, uma médica foi me avaliar. Aí ela disse, ó, você tá com TEP, né, é um pouco grave, por isso que você está na UTI, que caso você tenha alguma situação aqui de emergência, você já está amparada com todos os equipamentos necessários. E nos 2 primeiros dias eu tive que ficar só deitada, né? Até o banho tinha que ser lá deitada. Fiquei deitada 2 dias sem poder levantar da maca para nada, sem fazer esforço nenhum físico. Aí já no finalzinho do segundo dia de UTI, a médica já me liberou para poder ir para o banheiro. Graças a Deus eu já pude ir tomar meu banho no banheiro, tudo direitinho. E no 4º dia eu fiz um exame, né, do coração para ver como estava a condição do coração e o coração estava bem. Então a médica me liberou da UTI, né, para que eu fosse para internação comum, ficar em observação, né, e sendo acompanhada por outros médicos. Então eu fiquei lá mais 6 dias, né? Foram um total de 10. Durante esses 6 dias eu fiquei tomando o anticoagulante, sendo que os 2 últimos dias foi feita a transição, a troca do que era injetável pelo via oral, né? E eu fiquei 48 horas em observação para ver as reações e graças a Deus eu não tive nenhuma reação. E com 10 dias de internada, eu pude voltar para casa, né? E graças a Deus está indo tudo bem, estou fazendo o tratamento, estou tomando o anticoagulante via oral, né? A prescrição é para que eu tome ele durante 3 meses e volte na médica, né? Na hematologista, para ver como a minha situação se encontra. Mas graças a Deus está tudo bem. Graças a Deus eu tô me sentindo bem, né? Então eu vim fazer esse vídeo para contar para vocês, fazendo esse pequeno resumo, né?
Agradecer a todo mundo que me deu força. Eu tenho algumas amigas de YouTube que me deram muita força mesmo nessa hora, porque a gente fica muito abatido, né? Fica com medo. Mas graças a Deus essas amigas me deram muita força. Eu tive o apoio também dos meus familiares, porque eu precisei de acompanhante durante todo esse tempo de internação. Então, meus familiares ficaram indo lá, ficar como acompanhante. Minha mãe e minha sogra ficaram cuidando da minha filha. E graças a Deus deu tudo certo. Então, eu vim fazer esse vídeo mais para contar para vocês como que ocorreu tudo. Agradecer ao carinho de vocês, né? A compreensão de vocês e pedir que vocês continuem me acompanhando, né? Eu tô voltando agora com a graça de Deus e a bênção de Deus, né? E agora vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então eu vou ficando por aqui, né? Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Quem tiver alguma dúvida ou querer saber mais alguma informação ou algo que eu não tenha esclarecido, pode ficar à vontade que eu respondo com todo prazer, né? Quem não for inscrito, aproveita aí e se inscreve aí no canal para tá dando essa forcinha aí, né? E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.